Bem-vindos ao Pod Educa, o podcast do IFMG Campus Formiga. Eu sou a Yasmin, do segundo ano de Informática, e o tema de hoje é muito importante, mas muitas vezes negligenciado, que é a relação do mês de dezembro com a saúde mental. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Geraldo da Costa. Ele é natural daqui de Formiga, ele é formado em Filosofia, Teologia e Psicologia pela PUC Minas. Ele é especialista em Filosofia Contemporânea e Psicanálise Clínica. Ele é mestre em Teologia Espiritual pela Anglicano da Roma, Itália. Ele também é professor universitário. Atualmente ele coordena e leciona o curso de Psicologia da FASP de Luz. Isso. Exatamente. E ele também trabalha como psicólogo clínico em seu consultório e na atenção básica de saúde em Arcos. Seja muito bem-vindo. Yasmin, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, aceitar esse convite do IFMG. A gente que agradece. Para que a gente possa falar desse tema tão importante, né? Também negligenciado, como você mesmo disse durante a apresentação, né? Então, estamos aqui, vamos embora conversar. Bora lá. E por que o mês de dezembro ele é tão significativo emocionalmente para muitas pessoas? Olha, Yasmin, eu acredito porque seja um mês de fechamento de um ciclo, né? Então a gente está caminhando para o final de um ano, então é um ciclo que aconteceu aí de eventos, tantos bons quanto ruins, né? E aí a expectativa desse final é sempre muito grande. Então a emoção que ela carrega é algo interno de cada sujeito. Aí cada pessoa traz as suas próprias questões para esse mês, né? Então vai chegando o final do ano, aquela tensão interna vai aumentando aí na alma, na vida, e as pessoas deixam se levar por essa onda. E aí criam grandes expectativas, etc. Acredito que nós vamos falar de muitas coisas aqui sobre isso, mas eu acredito que seja devido isso, ao final de um ciclo. Então tudo aquilo que vai se encerrar e que vai começar, né, sempre traz para nós uma grande demanda psíquica, de energia psíquica. Então acho que o final do ano tem muito a ver com isso. Um ciclo está se fechando, convoca cada um de nós para alguma coisa. E como as celebrações de fim de ano, Natal, Réveillon, podem influenciar na nossa saúde mental? Tá. Olha, influencia porque a expectativa, como eu disse, está aí, né? E cada sujeito, Yasmin, ele é convocado para esse lugar a partir da sua própria história. Então muitas pessoas trazem durante o ano, por exemplo, muitas alegrias. Então a saúde mental está no nível bacana, está controlado. Seria talvez até bom a gente poder dizer para o público todo, né? O que a gente entende de saúde mental, para a gente poder ver? Saúde mental é aquilo que coloca o sujeito num nível de comportamento tranquilo, sereno, dando conta das demandas da vida. Então, seja elas boas ou ruins, quando o sujeito consegue lidar com essas questões que são boas ou ruins, dentro daquilo que é sua história, tranquilamente, né, sem muitos altos e baixos, a gente pode dizer, ele tem uma saúde mental boa. Quando isso oscila demais, então a saúde mental está debilitada, né? A saúde mental debilita ela para todos os lados. Pode ser quando a gente está muito eufórico, uma alegria demais, significa que a saúde mental também não está bem. Uma pessoa que está rindo o tempo todo, está alegre o tempo todo, dá conta de tudo o tempo todo, né? Quando esse vagão parar, é capaz de não conseguir andar de novo. Né? Quando a gente está muito triste com as questões da vida, muito rebaixado, isso também está debilitada, a saúde mental está debilitada. Então, eu costumo dizer que saúde mental é um equilíbrio que a gente traz na vida. Então, quando a gente tem esse equilíbrio na vida, qualquer coisa que a gente for lidar, a gente vai conseguir fazer um meio termo. Então, a gente não vai ficar tão eufórico nem tão rebaixado, né? E aí, nas festas de fim de ano, cada sujeito chega para essas festas com uma carga de história. De coisas boas ou de coisas ruins. De movimentos de euforia ou movimentos de baixa. Então, aí já tem a própria carga que nós falamos agora mesmo, né? Próprio desse ciclo que está se fechando. E aí, como é que eu vou lidar com isso, né? Cada um é questionado, cada um é convocado. Se o sujeito não está com uma saúde mental muito boa, ele pode oscilar nesses picos, ou muita euforia ou muito rebaixamento. E você? Como é que você lida com isso? Com você mesmo? Boa pergunta, Yasmin. Eu tenho uma fala que eu vou falar, o pessoal vai achar engraçado, mas eu falo assim, né? Eu falo, olha, final de ano tem uma convocação muito grande para o estar em família, para estar com as outras pessoas, etc. e tal. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, a gente tem que levar isso com mais naturalidade, né? Família é quem a gente escolhe estar, é quem a gente escolhe ter. Sim. Né? Porque sangue até pernilongo tem da gente.
Então não é o sangue que diz que a gente está em família, né? Então eu falo que para o fim de ano, muitas pessoas têm essa ideia básica, não, eu tenho que passar com a minha família. Mas será que tem mesmo que passar com a sua família? Será que se cobra tanto para isso? Aí tem aqueles memes da internet, né? A tia vai estar lá, o tio do panetone vai estar lá, etc e tal. E aí chega tantas outras questões que esse sujeito está levando para dentro daquela festa, daquele final de ano, daquele ciclo, e ele encontra com outras pessoas que têm outras realidades totalmente diferentes da dele. E aí convoca ele. Então, como é que eu faço comigo? Eu não tenho muita... Você perguntou para mim especificamente, sabe? Eu não tenho muito, assim, essa questão de... o Natal tem um valor tremendo, o Ano Novo tem um valor tremendo. Eu vejo isso como ciclos mesmo. Algo tão natural que a gente vai vivendo, vai passando, vai executando e vai dando conta daquilo na medida que a gente consegue. Sem se cobrar tanto. Porque eu acho que o grande problema... e que debilita a saúde mental é porque as pessoas se cobram para estar nesse lugar e nesse momento. Né? Para dar tudo certo, para ser tudo muito bom. Perfeito, do jeito que a gente planejou. Exatamente. E quais são os sentimentos mais comuns associados a essa data, nesse período assim? Eu acho que um dos sentimentos mais presentes na data Natal, Ano Novo, é sempre a memória. Sim. Então a memória ela é muito forte, ela é muito presente. Então quando a gente chega no final do ano, a gente tenta rememorar tudo aquilo que a gente viveu, tenta rememorar tudo aquilo que a gente perdeu, tenta trazer para os sentidos da vida mesmo, tudo aquilo que a gente experimentou durante um ano. E aí isso fica à flor da pele. Fica. Né? Então a gente fica muito mais sensível, a gente fica muito mais angustiado, a gente fica muito mais esperançoso, a gente fica muito mais ansioso com tudo que está acontecendo. Então eu acho que a memória é um dos afetos, é um dos sentimentos mais presentes nesse período. Então a gente traz isso com muita força, né? Querendo, vou estar numa festa de Natal, eu queria tanto que essa pessoa tivesse, eu queria tanto que aquele fato que eu vivi, né, fosse contado, experimentado novamente, ou ser partilhado. Então eu acho que a memória é um afeto que está muito ali. Claro que tem outros, né? Tem a alegria, tem a tristeza às vezes, a ansiedade, né? As expectativas daquela festa vai dar certo ou não vai dar certo. Tem uma série que até eu indico o pessoal, chama The Bear. Ela tá, eu achei na Netflix. E ela acontece num restaurante em Chicago. E é um cara que herda o restaurante porque o irmão dele se suicidou. E aí a história passa dentro desse restaurante, ele tentando restabelecer esse restaurante da família. Só que o grande núcleo da série The Bear é a festa de Natal. Porque tem um episódio que está terminando a primeira temporada, aí eu não vou dar o spoiler, mas tudo acontece na festa de Natal. É na festa de Natal que desencadeia todas as questões de todas as pessoas da série. Então, assim, naquela festa de Natal, naquela ceia de Natal, ela definiu o destino das pessoas pelo resto da vida. Gente. Sabe, os fatos que foram acontecendo. Então, aí eu falo da memória porque me veio à mente quando você me perguntou. Porque estava muito presente a memória. Então, uma das pessoas que desencadeia todos os outros sentimentos de quem está ao redor é justamente porque ela rememora demais. Ela lembra demais. E aí ela traz aquilo tudo até ela não dar conta daquilo e a ceia de Natal, aí quem quer assista para ver, né? O que acontece. E a gente falando de sentimento, assim, tem algum estudo que fala sobre o aumento de nível de estresse, de depressão, ansiedade nesse período? Não, eu não vou mentir que eu sei de algum estudo específico sobre isso. Mas com certeza tem. Né? Hoje, eu digo, né, na academia, eu digo para os alunos na faculdade, a gente nada cria, a gente tudo recria. Então, com certeza, esse é um assunto tão recorrente que alguém já escreveu sobre isso. Sim. Né? Alguém já realizou uma pesquisa sobre isso. Mas assim, para me dizer para vocês aqui do IFMG ou de quem está nos assistindo, esse é o estudo, eu não tenho, sabe? Esse estudo em mente. Mas se a gente faz uma pesquisa, com certeza, porque é algo que atravessa o humano, né? O Natal, o Ano Novo, as festas de fim de ano, elas atravessam o sujeito. E se atravessa o sujeito, é campo de estudo, né? Tudo que mexe com a gente pode estudar, a gente pode trazer isso para o campo científico. Né? Voltando lá para a comemoração, a gente no final do ano, assim, já começa a planejar nossas metas.
a gente já começa a planejar o que a gente quer pro próximo ano, que a gente sempre vai adiando, né? E como que você lida com a frustração das metas que você não cumpriu, ou assim, você nem chegou a realizar nenhuma meta, ou só metade delas? Como é que a gente lida com isso? Boa pergunta. O que eu vejo dessa questão? É que nós somos muito influenciados pelo externo, né? Hoje nós vivemos a era da internet, vivemos a era do Instagram, vivemos a era de uma imagem de um corpo ideal, de uma vida ideal, né? De um sucesso ideal, de uma felicidade irreal, porque para mim ela é irreal, ela não existe, ela é construída. E aí a gente tem isso na internet que é posto com tanta facilidade, né? Porque você tem a sua rede social, eu tenho a minha rede social, todos nós aqui temos a nossa rede social, e ninguém aqui vai postar ali na rede social a sua tristeza, a sua angústia, né? A sua bad vibe aí, não vai. A gente sempre posta aquilo que é bom. E aí o que acontece? A internet é um campo muito acessível, onde a gente pode buscar uma imagem irreal da vida e que a gente queira se aproximar. Então, acho que as metas, elas começam por aí. Eu quero ter aquele corpo. Eu quero ter aquele estilo de vida. Começa ali. Eu quero ter, olha, aquilo que é irreal, que é imaginário, ou aquilo que é criado, inclusive, para ser postado. Então, eu faço esse movimento. Não, mas aquilo ali me cativou, aquilo me fisgou. Então, eu quero ter aquilo. Então, eu faço a meta. Esse ano eu vou perder tantos quilos. Esse ano eu vou aprender a cozinhar, porque a chefe tal lá da internet, ela é ótima nisso, ela está ganhando a vida com isso. Esse ano eu quero fazer tantas viagens, porque o fulano de tal faz tantas viagens, etc. Então a gente coloca essas metas, muitas vezes irreais, inatingíveis, e aí a gente, claro, começa, né, dentro daquilo que é possível, do nosso próprio esforço, tentar alcançar. Quando a gente percebe que não consegue, aí vem o rebaixamento. Começa a aparecer a nossa ansiedade, a angústia de não conseguir atingir aquilo que foi o outro que colocou para mim. No meu imaginário. Né? E que eu peguei como se fosse possível e plausível para mim. Às vezes a minha própria realidade nem condiz com aquilo, nem atinge aquele patamar de vida. Então, eu acho que a gente tem que ter metas, a gente tem que ter planos, a gente tem que ter perspectivas, mas elas devem estar embasadas assim, no real da nossa vida. Verdade. Enxergar o real da nossa vida é enxergar o que é possível ser construído naquele real. Sim. Fora de um mundo imaginário, né? Que tá. E aí, se a gente olha para esse real e vê e consegue perceber, aqui cabe o meu plano, aqui cabe uma meta, aí com certeza eu vou conseguir dar passos. Se eu ficar no mundo desse imaginário, eu acredito que não. Não. Né? E aí tentar fazer esse movimento assim com mais simplicidade, né? Metas irrealizáveis, inatingíveis, só criará em nós muita frustração. Muita frustração mesmo. Sim. E a gente estava falando sobre a questão da gente passar o Natal com a família. E como é que a gente consegue lidar, porque por mais que a gente queira não chamar aquelas pessoas, muitas vezes a gente chama por obrigação, às vezes. E como é que a gente lida com isso de uma forma saudável, sem gerar um conflito muito grande? Olha, quando você me faz a pergunta, a primeira coisa que me vem à mente, ao coração, é dizer o seguinte: a gente não deve fazer nada que a gente não queira. Eu acho que respeitar o nosso sentimento, respeitar o nosso afeto, respeitar o nosso limite, é o primeiro passo. Para o outro, para aqueles que estão ao nosso redor, isso pode soar muito drástico, pode soar muito... né, uma pessoa que tem má querência, não deseja, está realmente desdenhando. Mas às vezes a pessoa tem uma personalidade, uma característica que ela não consegue estar nesse ambiente, por tantas outras questões que nós desconhecemos. Sim. Então, respeitar o meu sentimento seria o melhor passo, talvez o passo mais saudável. Né, de dizer, olha, não, eu não gosto de Natal. Ou eu não quero estar com essas pessoas. Eu não preciso sair falando para todo mundo, não quero estar com essas pessoas. Mas o permitir não ir. Eu não quero ir a essa ceia, né? Eu não quero estar lá. Aí às vezes, mas eu tenho que convidar. Mas a pergunta talvez poderia ser uma outra, né? Por que eu tenho que convidar? Verdade. O que me convoca a esse lugar de obrigação? Porque aí nós entramos em outras questões que esse podcast não dá pra gente tratar nele, né? É a gente viver uma questão para satisfazer o desejo do outro.
Sim. O outro me convidou, eu tenho que convidá-lo. Né? Isso até em festa de aniversário. Exato. Né? O outro me deu um presente, eu tenho que dar um presente. Nossa, eu já escutei demais. Então a gente tem essa moeda de troca e ela se torna uma moeda de troca emocional. Sim. Né? E às vezes você tem muito mais a me oferecer, Yasmin, como com saúde mental estabelecida, você tem muito mais a me oferecer de atenção, de afeto, de presença. E aí você vai esperar isso de mim, que eu te oferte isso. Só que minha saúde mental não tá tão boa assim. E aí, onde que entra a frustração? Porque eu não posso te dar o que você me dá. Sim. O que é da sua personalidade é da sua personalidade. O que é da minha personalidade é da minha personalidade. Então, eu acredito que um movimento que a gente poderia tentar fazer para poder minimizar esse ambiente das festas natalinas, que às vezes rolam estresse, cada sujeito que ali está é diferente. Sim. Cada sujeito que ali está tem uma história. Cada sujeito tem uma perspectiva e uma expectativa. Se eu consigo respeitar o que é de cada um, eu vou saber quando alguém está dando conta de se ofertar para aquele momento ou não está dando conta. E vai ficar tudo bem, né? Eu vou sair do campo da cobrança. Eu vou para o campo da aceitação, né? Da acolhida desse diferente, desse outro que não é igual a mim. E ainda bem que não é. Ainda bem. E quanto às pessoas que não passam com a família? A questão da solidão natalina. O que a gente pode oferecer? Que tipo de suporte para essas pessoas? Mas primeiramente é saber se essas pessoas querem algum suporte, né? Sim. Às vezes elas querem simplesmente passarem esse tempo sozinhas. Verdade. E por que a gente não pode normalizar isso? Porque onde está o dizer que, né, o Natal tem que ser em família? Onde está escrito isso? Onde que veio isso? Qual é a regra, qual a lei, qual a norma que dita isso para nós? Isso é uma convenção social que nós inculcamos em nós, né? Isso colocou a gente numa mordaça, colocou a gente ali numa como é que eu vou dizer? Numa bolha, né? Numa bolha ali, amarrou a gente naquilo, e aí quem diz não a isso, quem fala que quer ficar sozinho, quem não quer o convívio de determinado familiar, nossa, mas esse é a ovelha negra da família, aquele que não quer nada, etc e tal. Então, acredito que a gente não tem que dar uma dica para as pessoas que estão vivendo essa solidão. Às vezes elas querem justamente isso. Sim. É a solidão, não a solidão, a solitude, né? Querem passar aquele momento. Eu já passei inúmeros natais sozinho, né? E vou dizer o porquê, né? Na minha apresentação você falou aí que eu fiz teologia, fiz mestrado em teologia. Eu fui padre 16 anos. Umidade. Eu fui padre por 16 anos. Então, Yasmin, as festas de Natal, elas não eram para mim, elas eram para os outros. Eu ia celebrar a missa de Natal, eu ia depois, né, a convite de uma família ou de várias famílias. Eu passava em várias famílias, via todo mundo, dava um abraço nas pessoas, desejava Feliz Natal. E aí eu terminava onde? Na minha casa. Sozinho. Sozinho. Né? Mas aquilo não era para mim um peso. Eu gostava daquele ambiente. Às vezes, para mim, enquanto padre, fazer aquele social, de ter de visitar, de corresponder à expectativa do outro, o padre não veio na minha casa, o padre não passou na minha casa, e satisfazer esse desejo do outro, essa expectativa do outro, para mim era muito mais cansativo do que ir para minha casa e ficar quietinho, comer lá alguma coisinha e descansar, assistir uma televisão e descansar. Né? Então, normalizar essa questão de querer estar sozinho. E muitas pessoas elas não estão a fim de ir lá e cumprir aquele social. Tem gente que adora isso, tem gente que adora, e tá ótimo, tá tudo bem, mas tem gente que não gosta. Então, não demonizar aquele que não gosta, né? Sim. Mas normalizar também esse desejo. Ele pode não querer. Pode. E durante seu período de padre, eu sou curiosa. Vamos lá. Como no seminário, como vocês passavam o Natal? Como que era? Aí era um pouco diferente, porque o Natal já era período de férias no seminário. Então, nós tínhamos aquele momento da faculdade, terminávamos a faculdade e íamos para casa. Né? Mas aí o interessante é que a questão do padre, né, ele já tem uma dinâmica da solitude. Então, aí os seminaristas muitas vezes eles não queriam ir para casa.
Eles queriam, né, às vezes para uma paróquia onde eles já ajudavam, já trabalhavam, preferiam passar lá ajudando o padre do que ir para casa deles, etc. E aí tinha muita cobrança da família também. Ah, mas você ficou o ano inteiro fora, agora vem a festa de Natal, você não vai estar aqui com a gente, etc. Eu fui formador há 11 anos, eu formei os novos padres, né? Formei vários padres. Então, eles, enquanto seminaristas, passando lá pelas minhas mãos no seminário, durante o processo formativo, eu era muito tranquilo com isso. Ah, não quer ir? Pode ficar aqui na casa, pode ficar aqui no seminário, vai para casa de um padre, vai fazer uma viagem, sei lá. Eu não forçava esse negócio, tem que estar com a família, tem que estar com a família. Às vezes eles não queriam estar com a família. E estava tudo bem, né? Tudo bem. Mas para a sociedade, não. Ah, os seminários tinham que estar com a família, etc. Sim, sim. Né? E isso também entra na questão das redes sociais, né? De que não só a sociedade, fora delas, mas dentro dela, tenta impor aquilo de que a gente tem que estar em família, tudo perfeito. Exatamente. E aí entra as metas também, da questão das redes sociais, que impõem a vida perfeita. Então a gente se baseia muito naquilo, né? E quem disse que essa é a vida perfeita, né? Exato. A gente não sabe o que acontece por detrás de tudo aquilo, porque na foto todo mundo tá sorrindo. Depois... Mas as dores e angústias e agonias de cada um ali, né? Exato. Ninguém tá mensurando aquilo. Então eu acho que essa empatia, talvez poderia usar essa palavra, essa empatia nesse período natalino, nesse período de fim de ano, é muito essencial. Para que eu possa respeitar o outro naquilo que é dele, né? Naquilo que é a história dele. Aproveitando que a gente estava falando disso, das redes sociais, tudo, como a gente pode redefinir o significado dessa época por conta da pressão social que é imposta nela? Eu acho que nós não temos resposta para isso. Não. Né? Eu acho que não tem ali uma receitinha de bolo, eu faço isso, essa pressão diminui. Eu acredito num processo muito mais subjetivo. Ou seja, cada sujeito tem que se haver com isso. Sim. Então não tem uma regra para todo mundo. Não existe uma regra para todos. Existe cada sujeito que vai lidar com essa pressão de uma maneira ou de outra maneira. Depende da história da vida dele, das questões da vida dele, do percurso da vida dele, né? Então eu não acredito que tenha aí essa coisa muito enrijecida que eu possa, essa é a pressão, então a gente tem que lidar desse modo. A gente pode fazer um caminho subjetivo, cada um se perguntando, se questionando, como é que é estar nesse lugar? Eu quero estar nesse lugar? Isso permite, inclusive, Yasmin, que a gente faça o que na psicanálise a gente diz de uma elaboração. A gente possa elaborar isso. Porque para algumas pessoas aquele espaço é um espaço de adoecimento. Sim. Onde há dizeres, onde há opiniões, onde há uma moral muito forte sobre os sujeitos. Né? Sim. E aí o que a gente pode fazer? Tentar desvencilhar desse lugar a partir de uma elaboração subjetiva. Eu quero estar, não quero estar. Qual é o peso de eu não estar nesse lugar? O que eu tenho que enfrentar? Eu quero pagar esse preço? Eu vou bancar isso? Vou. Banquei. No ano que vem isso já mudou. Em mim. Né? Porque eu fiz um movimento de estar olhando para dentro. Eu não estou indo lá só porque a minha mãe quer, eu não estou indo lá só porque meu pai quer, eu não estou lá porque a minha avó quer. Né? Verdade. Mas eu estou indo ali porque eu estou reelaborando o meu percurso para lidar com esse peso que é, às vezes, as festas de fim de ano. Né? É um peso bem grande. Para alguns mais, né? Para outros nem tanto. Tem gente que adora, assim, né? A gente está falando de um lado, mas tem que falar do outro. Tem gente que adora preparar uma festa de Natal para todo mundo, queria todo mundo lá. Agora, essa pessoa tem que entender, ela quer todo mundo, bacana, mas será que todo mundo quer estar? Então, mas quem gosta de celebrar, eu acho que tem que celebrar, é um momento para ser celebrado mesmo. Né? Sim, sim. Mas também tem essa questão do que cada um dá conta de suportar. Sim, né? Nisso tem pessoas que perderam seus entes queridos e aí acham essa data muito dolorosa. E que conselho você daria para essas pessoas para que, assim, tentasse ver com outros olhos ou poder se ajudar para que também supere isso? Aí eu entro na questão da memória que nós falamos agora mesmo, memória, né, Yasmin? A memória, ela é o afeto que nos acompanha do momento que a gente nasce, na primeira ranhura que o nosso psiquismo ganha, né? Quando a criança chora, significa que o nosso psiquismo sofreu uma ranhura ali,
da vida. E aquilo vai sendo sempre marcado. Então, com as nossas memórias, que aquilo a gente vai vivendo, vai marcando essa nossa psique, né? E aí, nessa história, a gente vai encontrando pessoas amáveis, pessoas que passam pela nossa vida e vão marcando o nosso percurso, né? Sim. Sejam elas pessoas de sangue, como os pais e irmãos, tios, tias, avós, mas muitos amigos, muitas amigas, né? Sim. Quando eu brinquei lá sobre que até pernilongo tem o nosso sangue, né? Porque às vezes a gente tem um laço tão afetuoso, tão íntimo com um amigo, com uma amiga, sabe? Que aquela pessoa é a família, ela é a referência nossa, né? Mas voltando à questão do que eu estava querendo dizer, a gente faz laços durante essa vida. E a gente perde esses laços pelo percurso. Então, quando a gente perde alguém, o vazio nessa ranhura ficou em aberto. Nada vai preencher mais. Mas é mais ou menos como se cada dedo aqui fosse uma pessoa, né? Aí, de repente, essa pessoa que não está mais comigo. Então, na ranhura da vida, quando eu passo, ela não entra, ela não faz. Ela não ocupa mais aquele lugar. Mas a ranhura está lá. Está lá ainda. Né? E chegar num evento como esse, que é o de fim de ano, fechamento de ciclo, o que acontece ali? Aquele espaço vai estar aquele buraco lá. Nada vai passar por ele. Então eu posso fazer a melhor festa, posso estar rodeado das melhores pessoas, mas aquele vão não vai ser preenchido. Qual é a dica, se eu pudesse dar uma dica para vocês, né, que a gente pudesse fazer com esse vão? Nada. Deixa ele lá. Ele é o registro de que algo foi muito importante para mim. Ou alguém foi muito importante para mim. Então eu não tenho que preencher ele. Eu tenho que olhar para ele, né, e saber que ele existiu, ele vai continuar existindo, esse vão, e que não tem nada que substitua ele. Então eu não preciso fazer nada. Eu preciso só saber disso. Que ele está lá. Ele está lá. Né? Então, quem perdeu pai, mãe, filho, filha, um amigo ou uma amiga, quando chega nesse período, né, a memória puxa esse vão. Puxa. Né? Não tem nada para preencher esse vão. E aí aquilo bate fundo na nossa alma. Mas eu acredito que a gente não tem que fazer nada a não ser experimentar aquilo, viver aquilo. Vivi aquilo, eu elaborei. Vou viver de novo, vai elaborar de novo. Virão outros momentos que não só Natal, né? Mas às vezes uma viagem que eu fiz com aquela pessoa, ou um lugar que eu visitei com aquela pessoa, vai vir à tona, vai vir à mente. Aquele vão vai estar em aberto, mas não tem problema. Eu vou elaborando essa ausência aí com a vida. Não dá para parar. Não. Mas dá pra gente continuar vivendo, sabendo que o vão tá lá, ele foi importante, tanto que ele ranhou a minha vida, né, minha história, e eu não preciso preencher ele com nada. Só viver. Só viver. Só viver. E entrando um pouquinho agora mais focando mais na saúde mental. Como que estratégias e hábitos podem nos ajudar para a gente manter um equilíbrio emocional? A primeira coisa, eu acho que para a saúde mental funcionar, a gente tem que ter uma qualidade de vida. E a qualidade de vida que eu digo assim, não é dinheiro não. Né? Porque dinheiro não é tudo na vida, ele é muito importante, mas ele não é tudo na vida. Uma qualidade de vida onde eu tenha a mínima condição para existir. Então, quando a gente fala de saúde mental, as pessoas acham que é só cuidar tomando medicação ou fazendo uma terapia que a pessoa vai ficar bem, que ela vai dar conta daquilo. Não. Para uma saúde mental ser boa, eu tenho que olhar lá na base. Eu estou dormindo bem? Eu estou comendo bem? Eu tenho um lugar digno para viver? Eu tenho uma condição mínima de suporte de vida? Porque a nossa saúde mental começa a adoecer, não é de uma hora para outra. Não. Né? Ela começa a adoecer lá da base. Então, quando eu não tenho o básico, e aí a gente tem que pensar, eu enquanto um trabalhador da saúde pública, né, eu trabalho no PSF de um bairro em Arcos, que é o bairro Brasília, e esse PSF é uma região muito carente da cidade. Então as pessoas que chegam ali para aquele trabalho, de estar, né, comigo ali, e elas trazem, às vezes, uma saúde mental debilitada, é porque elas não têm onde dormir direito, elas não têm o que comer direito, ou elas estão numa casa adoecida com drogas, por exemplo,
com muita violência doméstica. Então a saúde mental, ela fica debilitada nesse movimento, né? com esse movimento de quando a base não está saudável. Então, o mínimo é preciso para que a gente tenha uma qualidade de vida, sim, né? Sim. Ter uma saúde mental. E aí eu acho que uma outra grande dica é cuidar dessa saúde mental a partir do físico, porque a saúde mental, ela não está desassociada do corpo. Verdade. Né? Então, o corpo adoece porque a mente adoeceu. Se eu cuido desse corpo, a mente vai ter muito mais condição de dar conta das histórias ao seu redor. Então, por isso que os médicos dizem, por exemplo, exercício físico. Quem tem depressão, por exemplo, tem que fazer exercício físico. Sim. Porque o exercício físico estimula esse corpo a produzir elementos químicos para que a gente possa dar conta da vida. Né? Para que o corpo dê conta e automaticamente a mente também dê conta. Sim, sim. E como a gente pode ajudar pessoas que claramente estão passando por algum momento difícil? O que a gente pode fazer? Olha, eu tenho muita coisa para dizer sobre isso, né? Yasmin, eu falo que todo mundo está passando um momento difícil. Sim. Né? Não tem ninguém que esteja vivendo o mar de rosas. Todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem dificuldades, etc. Então, primeiramente, ser empático com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho uma fala, quando eu vou falar para os professores, vou falar para alunos em alguns momentos, eu digo que as nossas emoções, a gente tem que fazer borda nelas. Porque se eu não faço bordas nela, elas transbordam e afoga as pessoas que estão do meu lado, que também já estão transbordando de afetos. Sim. Então, por exemplo, você chega aqui, eu não sei da sua história, eu não sei o que você passou no dia de hoje até agora, né? Estamos aqui fazendo esse momento de gravação. Eu não sei como foi a sua semana até então. Às vezes você tem um turbilhão de coisas que o copo está transbordando. Né? Eu chego aqui, você também não sabe do que eu passei durante toda essa semana. Então tem um turbilhão de coisas aqui. Se eu chego e não faço borda nesses meus afetos, eu transbordo em cima de você. Você já está quase transbordando, você transborda também. Aí você transborda no outro, que transborda no outro, que transborda no outro, e vira uma reação em cadeia. Então, todo mundo se estranha, todo mundo quer se matar um ao outro. Né? Então, o que a gente tem que saber? Que o mundo do outro não é o meu mundo. Se eu estou passando por coisas difíceis, o outro também está passando por coisas difíceis. Sim. Então, eu tenho que ter empatia para com esse outro, para que eu saiba o meu limite e respeite esse limite do outro. Que eu faça borda no meu afeto e não transborde no afeto do outro. Isso tem que acontecer muito aqui no IF, a gente não coloca a borda. Pois é, eu acho que um lugar que tem muita gente convivendo, né? Sim. A gente precisa muito desse movimento de aprender a fazer a borda, de fazer, de controlar os nossos sentimentos, respeitando o sentimento do outro. O outro também tem sentimento, o outro também tem as suas dificuldades. Nossa, chega em semana de prova, falta a gente se matar, todo mundo, porque todo mundo vai transbordando, todo mundo. E aí vem a questão do final do ano, principalmente, né? Olha, nossa, piora. E olha como é que tá ligado a questão do ciclo, né? Porque, por exemplo, vamos falar de um ciclo normal, porque às vezes o IF muda um pouquinho devido a algumas questões. Vai terminar o semestre só em março, parece, não é isso? Fevereiro. Fevereiro, né? Então, por exemplo, vamos no estudo normal. A gente estuda de fevereiro até junho, julho, né? Tiro férias, depois vem de agosto até dezembro, né? As provas lá do meio do ano também são terríveis. Por quê? Porque tem um ciclo se fechando, tem um ciclo fechando. Então, isso já coloca a gente com os afetos lá em cima, voltando lá no início da nossa conversa. Sim. Né? No final do ano, mesma coisa, tem um ciclo se fechando, os nossos afetos ficam alvoroçados. Então, eu preciso aprender a fazer borda. Porque se eu não faço borda, eu acabo transbordando e colocando o outro, inundando o outro, né? E aí você tinha me perguntado também, eu acho que aí, que dica pra gente poder cuidar dessa saúde mental do outro que está passando por alguma dificuldade. Ser empático com ele. Segunda coisa, escutar. Só que é um escutar diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Porque a gente faz assim, Yasmin, a gente escuta pouco e fala muito. Sim. A gente tem a mania de querer ter resposta para todas as coisas. Sabe? A gente acha que a gente é obrigado a dar a resposta para o outro que está vindo conversar comigo, algum problema. Ou a gente também fala dos nossos problemas para o outro. Exato, e quer do outro uma resposta, não é? A gente já fala na intenção de que o outro fala para mim assim, ó, vai por aqui que a coisa vai se resolver.
Só que quem está dirigindo o carro da vida somos nós. Sim. Você sabe a estrada que você está passando, eu sei a minha estrada. Como é que eu posso falar para você, Yasmin, pega essa estrada de cá, esse caminho de cá, ele é mais fácil. Ele pode ter sido mais fácil para mim. Para você talvez não vai ser. Então, é um escutar sem dar ao outro a direção. É só permitir que o outro fale. Se a gente soubesse o tanto que é terapêutico a gente escutar a outra pessoa e deixar ela falar, sem você precisar, sem se preocupar em querer dar uma resposta para ela, as coisas andariam num outro ritmo. Sim. Né? Porque elas querem a dizer, e quando a gente diz a palavra, Freud falava muito isso, né? Que a palavra é aquilo que dá contorno à nossa história e ela molda a nossa vida. Então, quando eu falo, eu me curo. Sim. Eu refaço um percurso. Eu lembro, eu faço memória e acho um outro caminho, um outro modo de lidar com aquele sentimento que às vezes, naquele primeiro momento, ele foi tão complicado. Né? Então, seria um grande benefício se a gente pudesse escutar as pessoas sem precisar contornar e controlar a vida delas. Deixar que elas simplesmente falem. Né? Então, saber escutar. Eu acho que a gente tem escutado pouco, a gente tem falado... Muito. E como é que a gente pode transformar o mês de dezembro em um período de mais conexão consigo mesmo e também com os outros? Eu acho que tudo que a gente tem falado até agora gira em torno da mesma questão, né? Mas como é que a gente faz conexão? A gente faz conexão com aquilo que é agradável aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso sentimento. Né? Então, respeitar isso. Se algo, para mim, me traz um incômodo, por que eu tenho que alimentar aquele incômodo? Por que eu não posso fazer daquele momento algo mais prazeroso, escutando o meu afeto, escutando o meu desejo, escutando aquilo que eu dou conta? Né? Vamos criar uma situação fantasiosa aqui, tá bom? Aqui no nosso podcast. Assim, vamos criar uma situação fantasiosa. Isso eu acho que nunca aconteceu, e se aconteceu foi lá na China, não é nada por aqui, não se preocupem com isso, né? Mas imagine que você tenha uma relação conflituosa com um membro da sua família, por um problema específico, e que aquilo fez muito mal a você, às pessoas próximas a você, etc. E de repente, chega o fim de ano, e eles irão todos se encontrar no mesmo lugar. Só que para você esse afeto não foi trabalhado ainda. Então você está com aquilo à flor da pele. Sim. Né? Você está com aquele sentimento péssimo dentro de você, porque não deu conta daquilo que aconteceu, não importa, seja lá o que for, mas foi algo tão marcante que lhe incomodou. Né? Então, aí você... não, mas a convenção social diz que eu tenho que aceitar esse convite, eu tenho que estar ali. Então eu acredito que para que a gente possa fazer conexão com as pessoas, a gente tem que dar conta dos nossos afetos. Porque vamos imaginar a situação. Então você passa por cima do seu afeto, porque você quer dar vazão à convenção social. Natal tem que ser em família, Natal a gente tem que encontrar. Né? Aí você vai para esse lugar desconectada de você mesmo, porque você não queria estar ali, porque aquele afeto está te atravessando e você não trabalhou com ele ainda, não elaborou ele ainda. Exato. Agora eu vou te fazer a pergunta e você me responde. Você está ali, desconectada de você, porque esse afeto está transbordando? Você conseguirá fazer a relação e conexão com as outras pessoas que estão ali ao redor? Não. Pois é. Elas serão muito superficiais. Sim. Né? Elas serão meramente para proforme, para cumprir uma ordem que é uma ordem social. Então eu acredito que para a gente fazer conexão com as pessoas, a gente tem que estar saudável, tem que estar consciente dos nossos sentimentos, tem que estar sabendo do que nós vivemos, experimentamos, passamos, sentimos. Né? Quanto mais eu sei de mim, eu acho que mais condições eu tenho de dar conta desse lugar junto ao outro. Se eu sei de mim, eu faço conexão com o outro. Se eu não sei de mim, eu vou existindo. Sim, né? você vai existir. E não vivendo. E não vivendo. E pra gente poder finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes que estão enfrentando dificuldades nesse fim de ano? Não fuja deles. Não fuja dos seus sentimentos. Primeiramente, olhe para dentro e fale, olha, eu não estou dando conta disso. Isso aqui para mim tá difícil, eu não consigo. Não negue. Se a gente não negar, a negação
é uma coisa muito ruim, porque Sim. ela nos tira desse lugar de elaborar alguma coisa, de refazer um percurso. Então, não negue. Se você está passando por um problema, uma dificuldade, confronte esse problema, essa dificuldade, tome consciência desse problema e dessa dificuldade. Então, primeiro passo, não correr. Segundo, eu tenho que analisar se eu dou conta dele sozinho ou não. Porque tem questões que elas não são ditas, é do não dito, é da ordem do não dizer. Eu não consigo dizer. E tá tudo bem. Tem coisas que eu não vou conseguir dizer. Né? Uma vez eu falei isso numa supervisão, eu faço análise tem 25 anos. Fiz 20 anos como analista, tem 5 anos que eu estou com outro analista. E aí, uma vez eu levei para uma supervisão de um caso clínico meu. E aí, na hora que eu cheguei na supervisão para falar disso, aí eu falei para o meu supervisor, parece que na minha análise, parece que no meu consultório, tem sempre algo que é do não dito que eu não consigo dizer. E ele falou assim, mas você está certo. Nem tudo será dito. Por mais que você esteja num processo terapêutico de 30 anos, 25 anos, 20 anos, 10 anos, tem coisas que você não vai conseguir dizer ao outro. Então, a segunda coisa é saber se você dá conta de resolver aquilo sozinho. Sim. Né? Se você consegue, com esse não dito, superar aquele momento, enfrentar aquele momento e achar um caminho, achar uma solução. Então, essa é a segunda coisa. Então, a primeira coisa é não fugir. Confrontar, achar o problema, essa dificuldade, esse é o problema que eu estou enfrentando. Segundo, perguntar se eu consigo solucioná-lo sozinho. Se eu consigo passar por ele sozinho. Se eu não conseguir, aí vem o terceiro. Eu tenho que procurar uma ajuda. E aí a ajuda não é a ajuda de um amigo, de uma amiga. Não. É uma ajuda especializada. Sim. Né? Porque a gente tem essa mania, não, eu vou conversar com meu amigo que a coisa se resolve. Ela não se resolve. Ela se repete. Ela se repete. E aí eu preciso de um profissional que saiba escutar essa repetição. E ao escutar essa repetição, me dar uma luz para que eu possa fazer um caminho diferente. Entendeu? Para que eu faça uma transposição aí. Porque senão eu vou continuar naquela repetição pelo resto da minha vida. Então eu acho que esses 3 elementos seriam umas dicas importantes, né? Sim. Não fugir, confrontar o problema, saber que está com um problema, com alguma dificuldade. O segundo, se questionar, dou conta de resolver sozinho? É possível resolver ele sozinho? Então, se sim, qual é o caminho que eu vou tomar? É da ordem do não dito, então tem que ser sozinho mesmo, só eu e o meu travesseiro, né? Se não, eu não vou resolver sozinho. O terceiro deixa eu procurar uma ajuda, e uma ajuda profissional, né? Sim. E aí entra uma questão que não cabe, né? Eu acho que cabe em todos os lugares. Que é sobre a medicalização que a gente tem, né? Tem gente que para estar indo no convívio de outros precisa estar medicado. Senão não consegue conviver, né? Então eu vou lá para a festa do fim de ano lá, deixa eu levar meu Rivotril na boca, na bolsa, né? Qualquer coisa eu boto lá na boca. Não é por aí que a coisa funciona, né? A medicalização, ela deve existir para poder nos dar um suporte para enfrentar as questões da vida. Ela não pode tamponar o problema. Então eu sempre faço um movimento que aqui está o problema. Se eu colocar a medicação aqui, para não ver o problema, a medicação está sendo usada errado. Agora, se eu colocar a medicação por baixo, com uma ajuda de terapia, eu olho para o problema, então a medicação ela me ajuda a passar pelo problema, ela me ajuda a transportar, né, transpor esse momento do problema. Aí sim a medicação faz um esforço. Ela tem o seu papel, tem o seu lugar. Né? Agora, tamponar não. Se ela fica cobrindo o problema, eu nunca vou chegar na causa. Eu nunca vou olhar para ele, entendeu? Nunca vou passar aquele primeiro passo que eu falei. Eu não vou confrontar o problema, eu não quero olhar para ele. Então eu ponho aqui a medicação em cima para tampar o problema. Então aquilo que é de dica que eu falei, que é olhar para o problema e confrontá-lo, nem começou a existir. Né? Para depois eu ver se eu dou conta sozinho, e se eu não dou conta sozinho, procurar uma ajuda médica. E aí se eu precisar, na ajuda médica, de um psicólogo, por exemplo, ou vou no psicólogo, a gente tem um movimento errado. A gente costuma ir primeiro no médico e depois no psicólogo. Às vezes a gente vai nem no médico correto. A gente vai no médico, no clínico, não vai no psiquiatra que vai cuidar da saúde mental, né? Aí então eu vou tomar um remedinho, passo um remedinho, um ansiolítico ali, tal. Eu vou tomando ali para melhorar, tá até melhorzinho, mas não tá confrontando o problema. Então às vezes é melhor ir num psicólogo, para que o psicólogo
te acompanhando, perceba, olha, você consegue com a terapia dar conta disso sozinho, aqui dentro do campo do setting analítico. Vamos embora, vamos junto aqui. Vou estar acompanhando você. Eu tenho uma metáfora que eu uso muito, que é a metáfora do carro. Quando as pessoas chegam no meu consultório para começar um processo terapêutico, elas chegam lá querendo respostas, né? Eu falo, olha, eu não tenho resposta para dar para mim. Eu não tenho, né? E aí eu falo, eu vou falar da metáfora que eu uso. Quando você me ligou, me mandou uma mensagem querendo um horário comigo, você me convidou, e eu aceitei, você me convidou para entrar no seu carro. Então você está dirigindo o seu carro e vindo aqui no meu consultório é como se você abrisse a porta do passageiro e eu sentasse. E eu sou um passageiro muito peculiar. Eu sou um passageiro que sou cego. Eu não enxergo o caminho. Eu não estou vendo, eu não vi por onde você já passou com o seu carro. Eu não sei. Eu vou só ficar sabendo de alguma coisa se você me contar o que você está vendo e o que você já viu. Quanto mais detalhes você me conta do que você já viu nessa estrada da vida, dirigindo o seu carro, mais eu posso imaginar, já que eu não vejo, o que você já passou, o que você está passando, o que você vai passar. E aí, claro, isso não responde a pessoa, porque ela quer respostas, né? Aí eu falo, aí entra o meu trabalho. Meu trabalho como psicólogo, como psicanalista, não é dar a você a direção. É questionar como você está dirigindo o seu carro. Né? Então eu quero saber o seguinte, olha, por que seu carro está tão devagar? Mas por que você está dirigindo tão rápido esse carro? Ué, esse carro só vira para a esquerda, ele não consegue ir para a direita, ele não consegue dar uma marcha ré? Então o meu objetivo é questionar o modo de você dirigir o carro, não dirigir o carro para você. Aí eu falo para eles, olha, eu não vou botar a mão no volante e falar, vira para cá. Eu não vou botar o pé lá no acelerador, lá no freio. Não vou fazer isso. Mas aí eu completo, né, para encerrar a parábola de padre, né? Não sai da gente, uma vez padre, sempre padre. Sempre padre. Para encerrar a metáfora, né? Aí eu digo, mas não importa se o seu carro está rápido, devagar, ladeira acima ou morro abaixo. Eu estarei do seu lado, como profissional. E aí sim é possível fazer um trabalho. Aí, cara, se aquela pessoa, eu percebo ali durante o trabalho com ela, de que ela não está dando conta porque ela se angustia, né? Meu papel é angustiar a pessoa. Eu provoco a pessoa para que ela dê conta desses momentos. Ah, uma festa de fim de ano para mim é tão difícil. Mas é difícil por quê? Vamos conversar sobre isso. Não, eu tenho problema com certa pessoa. Qual é o problema? Vamos conversar sobre esse problema. Vamos falar sobre isso. Ah, não é muito difícil para mim. Mas se é difícil, tem que falar, ué. Pra gente sair desse lugar, né? Para passar para um outro lugar. Então, meu papel é fazer esse movimento de angustiar o sujeito o tempo todo. E aí, quando eu vejo que a pessoa não está dando conta disso sozinha, né, mesmo estando comigo do lado, aí eu falo, vamos procurar um médico, vamos procurar um bom psiquiatra, né? Vamos fazer uso de uma medicação aí para dar um apoio, um suporte, até você passar essa fase difícil. Então esse é o conjunto que nos ajuda a ter uma boa saúde mental, né? A vivenciar essas experiências da vida inteira, que são muito complexas, e principalmente as experiências do fim do ano, né? Que nos convocam muito como sujeitos. Né? Como filhos, nos convocam como amigos, nos convocam como parentes, mas aí eu tenho que estar atento, como eu disse o tempo todo que nós falávamos aqui, né? Atento ao que é meu, ao que eu dou conta, ao meu sentimento, ao meu afeto, para que eu possa não transbordar, mas lidar com isso de uma maneira tranquila, né? Para fazer a festa de fim de ano ser uma festa bacana. Bacana. Mais ou menos isso. Fábio, eu agradeço muito sua presença aqui, me diverti bastante durante a nossa conversa. Volte mais vezes, por favor. Quem sabe o ano que vem a gente volta ele aqui, no início do ano a gente volta ele aqui de novo. Vamos lá, vai ser um prazer, viu? Foi muito bom, muito obrigado pela oportunidade, pela parceria. Queria agradecer a professora Aline, uma querida do coração, pelo convite para estar aqui, né, falando para vocês. E estamos aí, né, à disposição, vamos refletindo sobre a vida, vamos cuidando da nossa vida e vamos tocando o barco, né? Porque o Natal tá aí. E vamos lá pra ceia. Né? Vamos lá, galera. Esse foi o episódio de hoje. Até o próximo. Feliz Natal. A gente adiantando o novo também. Feliz Natal, feliz ano novo pra todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.